capítulo 4, verso 13 ao 15. Tiago, capítulo 4, dos versos 13 ao 15. Eu estou com uma tradução aqui da Bíblia, que é a NVI. Uma porque eu perdi minha área lá em Guaíra, que é a versão que vocês têm aí. E outra que esse texto também eu preferi, enquanto eu lia e me preparava, ler na própria NVI. Então eu queria pedir para que os irmãos lessem esses versículos. Eu vou apenas acompanhar no momento e depois eu leio na minha Bíblia aqui. Então, Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 ao 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos os anos, negociaremos e teremos vida. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora eu vou ler na minha versão aqui. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, é sempre um privilégio compartilhar o Teu Evangelho, a Tua Palavra com o Seu povo, com esses jovens aqui dessa igreja, da qual eu faço parte, mas é também sempre um pesar, porque sabemos muito da responsabilidade que ecoa sobre alguém que se propõe a anunciar as Tuas boas novas, a anunciar a Tua Palavra. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito me guie nesse momento, me conduza a falar as Tuas verdades de forma correta, de forma que fique entendível a todos aqui e de forma que sejamos edificados pelo Teu Espírito, de forma que a Sua Palavra fale conosco nessa hora, Pai. Que o Senhor tire de mim toda podridão, perdoe todos os meus pecados e que nessa hora o Seu povo possa ser bem alimentado, Senhor. No nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título uma parte do verso 15, que é esse daí, se Deus quiser. A gente costuma falar muito, né, essa frase, essa pequena frase de vez em quando. Às vezes a gente comunica alguma coisa com o próximo, a gente fala, se Deus quiser, vai acontecer a coisa tal. Se Deus quiser, eu farei isso. Mas a gente não para muito para observar, eu sou meio desastrado com água. A gente não para muito para se atentar ao que essas palavras estão dizendo. E nessa primeira pregação, nessa primeira palestra dessa nossa série de últimas primeiras palavras, como Misael já disse qual é o nosso propósito com isso, de fazer algo e dizer algumas coisas aqui que sejam, que te causem uma certa reflexão a ponto de você repensar todo o seu 2015, de pensar o seu 2015 que está se acabando e de pensar todo o seu 2016, de forma que seja algo marcante para a sua vida. Então, está aí o tema mais uma vez, as últimas primeiras palavras. Em 2015 a gente vê ali uma transição já para 2016, segunda-feira, terça-feira já adentraremos aí o mês de dezembro e aí sim faltará apenas um mês para o encerramento do nosso ano. E todo encerramento de ano e começo de ano, a gente vê até mesmo na TV, em todos os lugares, as pessoas falando sobre planos, projetos,
algumas coisas que precisam ser revisadas, algumas coisas que precisam ser mudadas. A gente vê aquelas famosas resoluções de fim de ano, que a gente também costuma fazer aqui na mocidade, fim de ano a gente revê as resoluções que a gente fez para 2015 no caso, e a gente pretende fazer resoluções para 2016, e a gente sempre está arquitetando as coisas, arquitetando como serão os nossos planos e projetos. E por se tratar desse tempo, por se tratar desse momento onde as pessoas param para refletir de uma certa maneira como foi o seu ano, como foi a sua vida, e como pretende ser o ano novo. Dentro desse âmbito que a gente quer trazer essa série, para que justamente você pense as coisas que você fez de forma errada, as coisas que você pretende consertar no seu 2016 de forma correta. E aí eu trouxe aqui essa pequena passagem encontrada na Epístola de Tiago. E sobre a Epístola de Tiago, carta aqui de Tiago, é importante a gente falar que, assim como a carta aos Hebreus, que outro dia eu trouxe uma mensagem aqui, ela também é direcionada a judeus cristãos. Alguns vão dizer que ela é datada em mais ou menos na década de 50, 60 depois de Cristo, e o seu autor obviamente é Tiago, mas você vai ver também grandes historiadores dizerem que esse Tiago, que é o autor, provavelmente é um dos irmãos de Jesus. Você vai ver aqui várias passagens que nos trarão segurança para poder estar afirmando isso. Eu não vou me adentrar nelas agora, mas se você for fazer um estudo apurado, você vai ver que muitos vão atribuir, e a própria Bíblia indica que o autor dessa carta seja um dos irmãos de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus. E, mais uma vez, falando dos destinatários dessa carta, eram judeus cristãos que estavam passando por perseguição de judeus, que, como eu disse aqui na data, se você for ver, o Império Romano ainda não perseguia os cristãos, eram até então os judeus que estavam perseguindo a chamada seita que eles estavam chamando ali, chamada de cristianismo. E é claro que o cristianismo foi ser dado esse nome muito depois, mas estavam perseguindo aqueles que diziam acreditar no Cristo ressurreto, no Cristo que foi crucificado e que ressuscitou. E é para esses crentes que Tiago endereça essa carta. Você pode ver aqui que no capítulo 1, versículo 1, já começa a dizer, dando aqui endereçamento para quem quer essa carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. As 12 tribos dispersas, certamente aquele não era um povo comum, certamente aquele era o pessoal, um povo da promessa, eram as 12 tribos, eram judeus de fato. E diferente da carta aos Gálatas que Misael leu aqui, ela não era endereçada a uma igreja em específico, como era a igreja da Galácia, mas era direcionada de forma geral para o povo judeu que estava passando por perseguição. E a gente vai ver aqui ele falando muitas coisas que nos lembra também aquela carta aos Hebreus. Enquanto aquela carta aos Hebreus vai dar várias bases para que aqueles judeus perseverem, permaneçam na fé, que não abram mão da fé, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a toda aquela dureza que estava sendo, seguir a Cristo, seguir os mandamentos, as ordenanças de Cristo. Você vai ver também Tiago falando, olha, aquela mesma fé, é claro que ele não disse com essas palavras, mas aquela fé que é explicada lá no livro de Hebreus, ela de nada vale se ela for morta. E ele vai dar aqui várias outras lições para esses judeus que estavam passando por perseguição, passando por perseguição dos judeus, propriamente dito. E aqui no capítulo 4, nós vamos nos prender apenas aos versículos 13, 14 e 15, mas o capítulo 4 ele é muito famoso por
lidar com uma questão que hoje nós chamamos de mundanismo. O que vem a ser mundanismo? Eu não pretendo aqui expor o capítulo 4, mas se você for, mais uma vez, fazer um estudo apurado aqui do capítulo 4, você vai ver que ela lida de várias maneiras com o mundanismo. E o que vem a ser, então, o mundanismo? Eu coloquei aqui algo que o Douglas Wilson, que é um autor que nós gostamos muito, ele diz em um artigo seu, inclusive o artigo se chama Discernindo o Mundanismo, algo que fica muito bom para a gente poder tentar definir o mundanismo. Porque se você for ver, poucos autores vão definir de fato o que é o mundanismo, porque ele é muito abrangente. E aqui eu espero que, como mundo, você não entenda toda a criação de Deus, tudo que existe. Como mundo, nós queremos dizer as coisas que não são, digamos, uma linguagem bem prática, não são as coisas da igreja. Se bem que hoje as pessoas andam fazendo com que tudo seja um gospel e aí enquadrando tudo dentro do contexto de igreja. Mas entendam as coisas que estão fora, o mundo, a cultura secular que nós vamos dizer, esse é o mundo, e esse, de certa forma, é o mundanismo do qual a gente vai se referir. E aí ele propõe esse desafio aí. Qual é a diferença entre essas duas afirmações? Não cometa adultério, não seja mundano. Ora, ambos são afirmações e coisas que a Bíblia condena. A Bíblia vai condenar a prática de adultério. A Bíblia vai te dizer, não cometa adultério. E não seja mundano, você também vai encontrar a Bíblia dizendo, de certa forma, para que você não se misture com esse mundo, para que você não se contamine com as coisas desse mundo. Mas a diferença é que esse primeiro a gente vê muito objetivamente como encontrar razão para não cometermos esse tipo de pecado. Ora, por que adultério é errado? Porque a Bíblia diz, não cometa adultério. E como que a gente sabe se alguma pessoa cometeu adultério ou não? Você vai lá e apura os fatos. Você tem lá provas de que essa pessoa, de que alguém se deitou com a mulher do próximo, de que alguém tem fotos, fatos que comprovem isso. Então é algo muito objetivo. Enquanto você dizer que alguém é mundano, fica meio difícil a gente de início captar o que a pessoa está querendo dizer. A tal ponto que muitos vão pensar isso daqui, por exemplo. Quando você ouvir alguém dizer, eu, por exemplo, fazia isso. Quando eu ouvia alguém dizer, olha, fulano de tal é mundano, eu já logo imaginava ali o Rodolfo Abrantes, um cara mundano, um cara que está dentro do contexto de igreja, que é um mundano. E aí quando dizia que alguém é um crente, alguém é um servo de Deus, eu já logo pensava em um cara como Hernandes, todo engravatado, de terno. E eu quero pedir para que você não caia nesse erro de pensar que alguém como o Rodolfo é alguém mundano e pensar que para que você não seja mundano você tem que ser como o Hernandes. É claro que aqui eu também não quero fazer apologia às tatuagens do Rodolfo. Os irmãos me conhecem, sabem do meu posicionamento sobre isso. Mas o Rodolfo não é um mundano como a gente costuma taxar algumas pessoas de mundano. Talvez você ouça em determinadas igrejas pessoas dizendo, fulano de tal escuta rock, põe bermuda, usa brinco, esse cara é mundano tal, e está dentro da igreja, ele é um mundano. E não é isso que a gente está querendo dizer. E aí, voltando lá para o que Douglas Wilson quer dizer com aquela proposição que ele colocou ali, com aquela pergunta e colocando aqueles fatos, ele vai dizer que saber se ocorreu adultério não requer algum discernimento da nossa parte, requer as provas, como eu disse. Você apresenta as provas e ponto, a pessoa cometeu um adultério. Mas para que você saiba se alguém é mundano ou não, é preciso ter discernimento. E aí ele vai citar inclusive uma passagem que está em Hebreus, que fala com respeito à nossa maturidade que nós como crentes em Cristo precisamos ter, que vai dizer o seguinte:
mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando nós estamos dizendo aqui na frente, a própria Bíblia vai afirmar isso, que nós não estamos mais no leitinho, nós deixamos de estar no leitinho, de receber aquele alimento espiritual pequenininho, e que nós pretendemos que os irmãos sejam maduros na fé. Nós pretendemos dizer que os irmãos sejam maduros a ponto de discernir o que é bom e o que é mal, a ponto de saber que tudo que está sendo ensinado aqui é para que você saiba, bom, esse cara aqui eu posso dizer que ele é um mundano, posso classificar como mundano, e esse daqui não. E esse alimento sólido que nós recebemos, obviamente é a palavra de Deus, e é ela quem vai dizer a forma de nós nos relacionarmos com o mundo. E aí, como eu disse, eu não quero aqui definir o que é mundanismo, mas Augusto Nicodemos, em uma de suas pregações, ele vai dizer de forma bem simples, que mundanismo é a tentativa de viver de forma que não se leve em consideração Deus. É como se, eu não estou me referindo aqui a um ateu, é como se você, cristão, que acredita em Deus, que vem a uma igreja, viva de forma que não exista um Deus, viva de forma mundana, viva com o seu coração totalmente corrompido. Douglas Wilson, inclusive, nesse artigo, ele vai citar um exemplo de algumas igrejas, e aqui eu entro naquela parte que inclusive a gente está tendo na escola dominical, das formas de se relacionar com a cultura. E o Misael, inclusive, em uma de suas aulas, ele nos deu ali 5 formas que a gente pode se relacionar com a cultura, dentre as quais 3 delas são as principais, que é ou você se lambuza da cultura, você vai lá e se adentra na cultura desse mundo, no mundo de fato, e passa a absorver tudo que o mundo te diz, e de fazer com que a cultura, esse mundo, dite as suas regras. Ou você se reprime, você vive como um cara que vai dizer: Hernandes Dias Lopes não é um mundano, porque ele é um cara que veste terno, ele é um cara que vai à igreja, ele se isola do mundo, ele se isola da cultura. Ou você faz isso, essas 2 alternativas, ou você vai viver de forma correta, se relacionando da cultura da forma que deve ser, enxergando a cultura da forma que ela é, mas com um vislumbre permeado pela palavra de Deus, de tal forma que você olhe para a cultura não na esperança de se afastar dela, mas na esperança de redimi-la, na esperança de sim absorver as coisas boas que a cultura pode nos proporcionar, mas não se lambuzar com ela, não deixar com que ela dite as suas regras, mas ditar as regras para essa cultura. E aí Douglas Wilson vai citar um exemplo de igrejas onde diz que filmes, por exemplo, que são coisas culturais, o entretenimento é algo da cultura, filmes, por exemplo, podem transmitir muito mundanismo para dentro de nossas igrejas, para os nossos jovens, para os nossos irmãos. Portanto, você não deve ir ao cinema. Não vá ao cinema, não assista aos filmes do cinema. Muito bem, mas aí você vai lá e pega esse mesmo cara que está sendo proibido de ir ao cinema e ele assiste filmes em casa no seu DVD. Do que adiantou? Ele vai estar se relacionando com a cultura da mesma forma, com o mundo da mesma forma. E aí o que a igreja, o que nós devemos fazer é ensinar a forma correta de nos relacionarmos com a cultura, com o mundo, para que aí então você veja filmes que têm conteúdo mundano, que transmite muita mensagem ali, que você vai ver o mundanismo enrustido ali a todo momento, de forma que você tire proveito das coisas boas daquilo ali, de forma que você olhe para aquilo ali de forma crítica e saiba muito bem as mensagens que estão sendo passadas ali e desfrute de coisas que Deus disponibiliza por
conta da graça comum que nós chamamos. E então você tem que optar, é claro, por essa última forma de se relacionar com a cultura, que, como eu disse, foi dita lá em uma das aulas, e aqui eu já faço um merchan para que você compareça às escolas dominicais e desfrute do livro que nós estamos estudando, e saiba, tem diretrizes para se relacionar com a cultura desse século, com o mundo atual. Mas, por mundanismo, a gente vê sempre alguém que está na igreja e que se embebeda da cultura de forma errada. Esse cara é um mundano, não o ímpio que está lá no mundo fazendo as práticas do mundo, obviamente. Esse cara é um ímpio. Mas o crente em Cristo Jesus que está na igreja e que se relaciona de forma errada com o mundo, esse cara que é um mundano. Eu espero que os irmãos entendam assim. Então, entendido que nós não devemos partir para nenhum desses extremos de nos embebedar da cultura de forma que ela dite as nossas regras e também nos ficar como extremista que não se mistura de forma alguma com essa cultura, todos esses são prejudiciais. Essas duas formas são prejudiciais. Mas por que de eu estar aqui falando de cultura, de mundo, de mundanismo? Como eu disse, o capítulo 4 aqui do livro da Epístola de Tiago vai tratar desse tema ao longo dos seus versículos aqui. Vai alertar aqueles judeus novos na fé, recém-convertidos, para que eles se relacionem de forma correta com a cultura que lhes estava sendo apresentada ali, e vai alertar eles acerca de vários perigos, e especificamente aqui a partir do versículo 14, ele vai dizer de algumas coisas que eles precisam tomar cuidado para que o mundanismo seja quem dite as regras da forma como eles lidam com o seu tempo. E aqui eu queria reler mais uma vez os versículos. Primeiramente, versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, ou melhor, a Bíblia voltou aqui. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, da mesma forma que nós lidamos com o mundanismo dentro de nossas igrejas hoje, esses irmãos estavam lidando com isso, de tal forma que eles faziam planos e projetos, e Tiago vai alertar eles para que isso não ocorra, como se essa vida se resumisse a isso aqui. De certa forma, é isso que os nossos amigos ímpios pensam, como se essa vida findasse aqui, terminasse aqui, de forma que o que você tem de fazer nessa vida apenas vai te trazer benefícios para o tempo presente. Então você deve viver da maneira que lhe aprouver, de forma tal a fazer planos e projetos e negócios e ganhar dinheiro, como se você fosse o dono da sua vida. Mas esse é o entendimento de quem não tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Até porque quando ele vai dizer que ao invés disso você deveria dizer: se o Senhor quiser, nós, convertidos cristãos em Cristo Jesus, nos lembramos a todo momento que Deus é soberano sobre todas as coisas, e de que se nós arquitetamos e fazemos projetos acerca de alguma coisa, é mediante a soberana vontade dEle. Então existe uma forma errada de nós estarmos olhando
as nossas expectativas para esse mundo. Tiago vai alertar aqueles irmãos acerca disso. Eu queria alertar vocês aqui acerca disso também. Porque a forma de um ímpio se relacionar com o tempo presente, como eu já disse, é sempre buscando satisfação para si. É sempre buscando... você pega, por exemplo, um empresário, ele sempre vai querer ganhar mais e mais dinheiro, mais e mais riqueza, mais riqueza, para que ele tenha deleites nessa vida, para que ele viva bem essa vida. E se ele não tem o entendimento de que a sua vida aqui conta para uma eternidade, certamente ele vai fazer as coisas de forma errada. Mas nós, que temos tido um ensino sólido, e a palavra de Deus tem sido ensinada para as nossas vidas, nós temos que compreender a forma de fazer os nossos planos, projetos, as nossas resoluções de fim de ano, de tal forma que isso venha a agradar a Deus, de tal forma que isso venha a calhar com a vontade de Deus para com as nossas vidas. Porque lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, você vai ver ali que existe no homem, Deus deixou que o homem tivesse no seu coração algo que remete à eternidade. E mesmo o ímpio tem isso. E aí o que o ímpio faz? Ele passa a procurar nas coisas desse mundo algo que o satisfaça, que o preencha, que tome esse desejo pela eternidade. E é por isso que ele vai sempre dar errado. Vai sempre dar errado essa busca dele. Por quê? E aqui eu coloquei uma canção de uma banda que eu passei a apreciar por esses tempos. Porque a vida é como a primeira estrofe ali da música vai dizer. Eu coloquei toda a música para que os irmãos apreciem, porque a música é muito bonita. Mas preste atenção ali no que vai dizer os primeiros versos. Quase tudo é temporal. Temporal porque está sujeito a um sujeito chamado tempo. Quase tudo é temporal. E aí acontece que os nossos amigos ímpios vão buscar a temporalidade em coisas que são temporais, em coisas que são passageiras, em carro que vai passar, em casa que vai passar, em posses que vão passar, em diversões que serão passageiras. Mas se tivessem os seus planos, os seus projetos alicerçados em algo que é atemporal, com certeza passariam a, ao menos, enxergar as coisas de forma diferente. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que nós venhamos enxergar as formas como nós estamos fazendo os nossos planos e projetos, de tal forma que isso não se pareça nem um pouco com um mundano ou até mesmo com um ímpio, que faz os seus planos e projetos não levando em consideração o Deus de suas vidas. Porque o que acontece muito hoje em dia é o chamado ateísmo cristão. Você vem à igreja, você batiza, você faz a sua profissão de fé, você acredita em Deus, mas vive ao longo de toda a sua semana como se Deus não existisse. Vive fazendo planos e projetos, não levando em consideração que você é como a neblina que se dissipa. Vive toda a sua vida, não levando em consideração que o que quer que você faça é mediante a soberana vontade de Deus. Portanto, a sua forma de pensar sobre os seus planos e projetos ao longo da semana deveria sempre ter na frente o título desse sermão: se Deus permitir. Se Deus permitir, eu farei tal coisa. Mas não tem. Por que não tem? Porque você vive como se Ele não existisse. Então, para que você vai querer a permissão dele? E aí o que acontece muitas das vezes em nossas vidas é que a gente vai lá, está lá
nosso projetinho, os nossos arquitetos da vida, os nossos administradores, que administradores também gostam de fazer planos e projetos futurísticos. A gente vai lá, faz o nosso projetinho futurístico. Deus, assina aqui embaixo. Pedindo apenas, eu não sei nem se é autorização, mas só uma assinatura para que você vá e faça. Como se o curso da sua vida dependesse de você. Mas não depende de você. E é bom que não dependa. Porque se depender de você, meu amigo, boa coisa não vai ser se a sua vida depender de você. Porque eu imagino que não exista forma pior de Deus humilhar um homem que não entregando a Ele sob seus próprios desejos e desígnios, deixando que Ele siga o curso da sua vida. Vai lá, você que quer tanto fazer a sua vontade, faça a sua vontade. Mas nós, meus irmãos, temos que viver todos os dias com o pensamento de que o que quer que nós façamos é mediante a permissão de Deus. E que não é errado fazer planos e projetos futurísticos. Não é errado dizer, olha, amanhã eu irei a tal lugar. Você viu aqui que o errado é dizer que se Deus quiser é que nós faremos isso ou aquilo. Porque quantas das vezes nós vamos lá e arquitetamos as coisas, não levando em consideração se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Inclusive, um dos livros que foram comprados ali vai tratar muito a respeito disso. Você vive buscando a vontade de Deus acerca de determinadas coisas, mas às vezes você não para se atentar à própria existência de Deus. Você vive como se Ele não existisse, vive o ignorando. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis dizer como sendo ateísmo cristão. Porque o que é um ateu? É um cara que vai negar a existência de Deus e vai ter ali os seus argumentos. E aí você, cristão, que crê na existência de Deus, certamente você deveria viver como se esse Deus de fato existisse. Como se de fato a existência desse Deus contasse para alguma coisa para a sua vida. Mas aí não. Você vive uma vida como se Ele não existisse. Com seus lábios você até o confessa, mas com o coração, com as suas atitudes, você constantemente vai negá-lo. Você constantemente vai ser igualzinho a um mundano, que não leva em consideração a existência de Deus. E aí pode até ser que, não foi à toa que eu coloquei aquelas imagens, pode até ser que você se vista como Hernandes, tenha terno, gravata, mas no seu coração, dentro do seu coração, você vive uma vida que não leva em consideração a existência de Deus. E aí então, dito todas essas coisas, eu queria deixar uma única lição. Às vezes a gente costuma passar aqui 2, 3, 4 lições para que os irmãos aprendam com respeito a tudo que foi dito, mas eu queria deixar aqui uma única lição, para que você guarde e que adentre, que finde primeiramente aí o seu ano de 2015 com isso em mente, e que comece, adentre de fato 2016 com isso que eu vou dizer em mente, para que aí sim você possa viver uma vida que agrada a Deus, para que aí sim você não venha viver como um mundano. Uma única lição antes
Antes, eu escrevi algo errado. Para findar 2015 e adentrar 2016. Qual é essa lição? Não ignore a Deus no seu lidar com o tempo. Você é como a neblina, como eu li aqui. Como eu disse, esse capítulo 4 aqui vai tratar da questão de ser mundano em vários aspectos. E aqui nesses versículos que eu disse, vem a calhar com a questão do tempo. Não seja mundano no seu lidar com o seu tempo. Não use o seu tempo de maneira errada. Não ignore a Deus no seu lidar com o tempo. Mas lembre-se todos os dias que você é como a neblina que se dissipa. E aí lá no começo eu trouxe aquela imagem daquela neblina embaçando ali a visão, a ponto de a gente só ver as luzinhas lá do carro que estava na imagem. Certamente aquilo ali era uma imagem matutina, se fosse aqui no Brasil, eu imagino. Na Europa deve fazer neblina durante outros períodos do dia, mas de vez em quando aqui em Orlândia mesmo você acorda de manhã. Eu, por exemplo, já tive essa experiência de estar descendo a 14 e não enxergar nada que tem lá embaixo, está tudo cheio de neblina. Passa uma hora, você passa ali e está enxergando tudo. A neblina se dissipou, a neblina foi embora. Atente para a brevidade da sua vida. Lembre-se que quase tudo é temporal, como disse a música. Temporal porque está sujeito a um sujeito chamado tempo. Pare para pensar o quanto a nossa vida aqui é curta e o quanto ela pode ser tirada assim. Temos um exemplo escancarado que está nos noticiários das nossas TVs, nos jornais, na internet, que é a tragédia lá de Mariana. Quantos deles ali foram dormir, fazendo planos e projetos para o dia seguinte, de repente, sem que nem imaginasse, sua vida foi ceifada. Ora, mas eu vivo aqui em Mariana, uma cidadezinha do interior, não tem nada de bandidagem, ninguém vai vir aqui na minha casa me assaltar, tirar minha vida, dificilmente vou sofrer um acidente, eu vou viver até os 90 e poucos anos. Mas uma barragem estoura. E obviamente a gente não tem barragens aqui perto de Orlândia, mas pode ser que no trânsito aconteça alguma tragédia. Não sabemos o nosso dia de amanhã, porque somos como a neblina. A nossa vida é curta. Portanto, vamos viver sim fazendo planos e projetos, vamos viver sim arquitetando coisas boas, mas levando sempre em consideração a existência de Deus. Olha, Senhor, se o Senhor permitir, eu assim farei. Querendo Deus, eu terminarei os meus estudos. Se o Senhor quiser, eu vou conseguir aquele emprego. Deixe que Deus tome o curso da sua vida. Não seja como o exemplo que eu dei, aquele que vai lá e arquiteta toda a sua vida e apenas pede uma assinatura embaixo para Deus. Mas não. Leve em consideração primeiramente a existência dele todos os seus dias. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de como você é, de quão finito você é. De que suas mãos, de que sua vida está nas mãos dele. Porque se é ele o dono de nossas vidas, é também ele que sabe de todos os nossos dias. Ele sabe muito bem até onde vai o meu fôlego. E eu não sei.
É por isso que eu deveria viver todos os dias na tentativa e na busca e no desejo de agradá-lo, ansiando por fazer a sua vontade, ansiando pela vontade, pela eternidade que existe dentro do meu coração e que, portanto, só pode ser preenchida por alguém que é eterno, que é Deus, ansiando por esse Deus, de tal forma que aí sim eu posso olhar para todas as perspectivas futurísticas da forma correta, de tal forma que eu possa me relacionar com a cultura, como eu disse lá atrás, de forma correta. Viva toda a sua vida. Existe uma expressão latina que diz coram Deo, e usa-se muito isso em teologia, que quer dizer diante de Deus. Viva toda a sua vida diante de Deus. Viva toda a sua vida, todos os seus momentos, todos os seus afazeres. Estude diante de Deus, trabalhe diante de Deus, se alegre diante de Deus, faça planos diante de Deus, faça projetos diante de Deus, deixe a vida fluir diante de Deus. Não se apegue a objetos e coisas desse mundo que são passageiras, que são temporais e que aqui ficarão, mas se atente para aquele que é eterno e que pode e que nos dará a eternidade com a salvação que obtivemos em Cristo Jesus. E guarde essas palavras. Não ignore a Deus no seu lidar com o tempo. Você é como uma neblina. Mas antes, faça tudo como o título desse sermão. Se assim Deus permitir, se Deus quiser. Amém.